Domingo está terminando, a semana está começando e talvez você já tenha o seu planejamento todo bem ajustado, ou talvez não, você não tenha planejado, mas você está aguardando aí para ver o que vai acontecer ao longo desses próximos 7 dias. Quer você tenha planejado, quer não, muitos de nós têm de lidar com uma tensão crescente. Tem a ver com essa expectativa, né? Com essa ansiedade quanto às demandas, quanto às responsabilidades, quanto às tarefas que a gente tem para a semana que está iniciando. Talvez sejam boletos que você tem para pagar e você não sabe de onde o dinheiro vai vir. Talvez sejam projetos grandes demais para você fazer, você não sabe nem por onde começar. Talvez sejam questões relacionais para ajustar e você não sabe como isso vai ser feito. E às vezes no meio dessa pressão, a gente fica travado, bloqueado e cansado antes mesmo de começar a agir. Talvez alguns de vocês agora mesmo nem queiram começar a semana, porque vocês já sabem que vão pegar algumas bombas. Como é que a gente lida com isso? Existe um conceito trabalhado pelo pastor Francis Schaeffer que para mim é muito precioso, porque ele ecoa uma verdade ensinada pelo Senhor Jesus. O Schaeffer falava de um tipo de espiritualidade que é vivida de momento em momento. E a gente pode resumir isso basicamente na noção de que a nossa caminhada com Deus e a nossa caminhada na vida segue respondendo a Deus dentro do tempo que Ele nos deu, o presente momento. E assim caminhando de momento em momento, vivendo no presente, vivendo o agora, eu posso basicamente me lembrar de duas coisas: o que é que Deus pede de mim e o que é que Deus promete para mim. O que é que Deus pede de mim dentro das demandas que eu tenho no presente momento? E o que é que Deus promete para mim dentro das demandas que eu tenho no presente momento? Então, se existe um ajuste no relacionamento para você fazer, lembre do que Deus demanda, lembre do que Deus promete. Se tem um boleto para pagar e você não sabe de onde é que o dinheiro vai sair, lembre do que Deus demanda, lembre do que Deus promete. Se existem tarefas e projetos grandes demais, viva no presente momento, respondendo a Deus, lembrando do que Ele pede, lembrando do que Ele promete. Às vezes, o peso de querer colocar toda a semana sobre os nossos ombros, antes mesmo dela começar, pode ser desgastante demais, pode de fato nos esmagar. Mas se, em vez de a gente tentar colocar a semana toda no domingo à noite, em vez de a gente colocar um bloco grande demais de tempo sobre os nossos ombros, se em vez de tudo isso a gente aprender a viver e caminhar de momento em momento, confiando em Deus para caminhar e lidar com as demandas da hora, a gente vai experimentar alívio, graça, força, descanso e coragem para cada nova etapa de luta, para cada nova demanda, para cada nova responsabilidade, porque Deus sempre provê. Lembra de Jesus falando em Mateus 6? Ele diz: não fiquem ansiosos quanto ao dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Deus sabe do que vocês precisam. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso, nesse início de semana, independente de você já ter feito o seu planejamento ou não, lembre dessas verdades. O amanhã trará os seus cuidados. O que vai acontecer na sexta-feira, vai acontecer na sexta-feira. Deus te chamou para viver um dia de cada vez e para dar um passo de cada vez. Sempre que você tenta antecipar essa etapa, você acumula peso sobre as suas costas que não deveria estar ali. Esse peso te deixa mais cansado, esse peso atrapalha o seu ritmo de caminhada, esse peso tira o seu foco daquilo que é o centro, esse peso te deixa de olhar para aquilo que Deus pede de você agora e de olhar para aquilo que Deus promete para você agora. Lembra dessas duas coisas. Amanhã você vai caminhar com as demandas de amanhã. Lembra do que Deus pede, lembra do que Deus promete. Vai ser assim que Ele vai caminhar com você ao longo de toda essa semana.
E eu desejo que Ele te dê uma semana abençoada, sem travas, sem bloqueios, caminhando um pouquinho de cada vez, com a graça da sua providência. Um abraço. Deus abençoe.